o Novo Testamento fala de um período que Israel vai ter uma conversão em massa. Inclusive, pessoal, parte do cristianismo é tão anti-Israel que até essa parte dos 144 mil, que é muito clara, que está falando de judeus, eles colocam para eles. Aí depois vocês querem que os judeus acreditem no que vocês falam. Apocalipse 7, verso 2 diz assim: E vi outro anjo subir do lado do sol, nascente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, quem fora dado que danificassem a terra e o mar, que são as pragas que Deus vai trazer, dizendo: Não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na fronte os servos de nosso Deus. Isso daqui é um período, pessoal, em que o homem da iniquidade vai estar em ação, e nesse período vai ter o quê? A conversão em massa de Israel. Então Deus ele não vai ferir, vai jogar algumas pragas, até que se complete o número de israelitas. Olha só. E ouvi o número dos que foram assinalados com o selo 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Isso aqui, pessoal, não tem como você falar que é os membros da sua religião, né? Isso aqui é um absurdo. O texto por si só ele fala os filhos de Israel. Como é que você quer falar que não são israelitas aqui, gente? E ainda fala, da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da Ruben, de Gade, de Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, tribo de José, Benjamim, Só não vai ter aqui a tribo de Dan, que existe até um oráculo lá entre eles, até judeus também, dos primeiros cristãos, que fala que a tribo de Dan está contaminada com a questão da serpente. Alguns falam que até o homem da iniquidade viria da tribo de Dan. Enfim, é uma teoria aí que criaram. Aí Apocalipse 14 também, E olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e a voz que ouvi era como de arpistas que tocavam as suas harpas, e cantavam um cântico novo, diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra, ou seja, Deus ele não ia jogar as pragas na terra até que se completasse o número dos israelitas, e eles seriam mortos pelo homem da iniquidade, tá? E eles foram comprados da terra, eles foram vítimas, agradáveis a Deus. Primícias, quer dizer o quê? Primeiros de colheita. O texto diz: esses foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Ou seja, eles foram mártires, vão ser mártires nesse período. Primícias é só os primeiros, tá? Não quer dizer o total. Vão ter muito israelita. Primeira porção representativa de algo, muito maior que virá depois. Exemplos, Romanos 11,16. Se as primícias são santas, a massa o é também. Tiago 1,18. Os cristãos são primícias da nova criação. 1 Coríntios 15,20. Cristo é as primícias da ressurreição, que é o primeiro. Então, no Apocalipse, os 144 mil são um grupo inicial e representativo. Eles simbolizam o início da grande colheita escatológica, E esses 144 mil são israelitas, pessoal. Eles estão ligados à restauração plena de Israel, mas não são os únicos judeus fiéis, tá? Apocalipse 15 também, Vi no céu ainda outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é a consumada ira de Deus. Você vê que na hora das pragas, esses israelitas, esses primeiros frutos, eles já estão lá com Deus, tá? E vi como que o mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro. E tinham harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Observação: esses judeus aparecem na época do homem da iniquidade, onde produziram frutos na época do 6º selo, taça e trombeta. E aqui não é porque eles foram arrebatados não, tá? Eles foram mortos, tá? Eles foram mortos. Não existe esse negócio de arrebatamento antes da tribulação não, tá? Fique bem claro.
Comentários dos primeiros cristãos. Agostinho de Hipona. Certamente o que foi dito, e assim todo Israel será salvo, muitos entendem de tal modo que o próprio Israel, segundo a carne, isto é, os judeus, no fim haverão de crer em Cristo. Tá? Vocês verem que não é uma ideologia moderna, isso daqui é antigo. O próprio Novo Testamento e os próprios primeiros cristãos tinham essa mesma visão. Ó, Teodoreto de Ciro. Pois quando entrar a plenitude dos estrangeiros, então também todo Israel será salvo. João Crisóstomo. E assim todo Israel será salvo. Restauração da nação. As profecias param em Zorobabel? Não. Tá? A gente vai ver agora essa próxima parte. A gente viu que sim, Israel não foi desprezada, tá? Eles vão ter futuramente, vai ter uma conversão em massa, isso que o Novo Testamento ensina. Se você acredita não acredita, tudo bem, a gente está falando de interpretação de texto. Perfeito? Então sim, há uma promessa para Israel. E a questão da restauração, né, do retorno para a sua terra, quando que isso vai acontecer? Tem alguma coisa a ver com 1948? Não tem nada a ver, até porque isso tem que vir do Messias. Agora, o Novo Testamento e a cultura judaico-cristã ensina essa restauração das tribos? Ensina. Eu vou comprovar isso para vocês agora.